Feira Agropecuária. Realizada nos dias 17 e 18 de março, a Expo Cocari Cerrado 2023 teve foco não somente nos negócios e na apresentação de novas tecnologias. O evento serviu para demonstrar a evolução da educação no campo do agronegócio, já que a participação do Instituto Federal Goiano, o IF Goiano, Campus Cristalina, foi destacada. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano foi criado em 28 de dezembro de 2008, fruto do reordenamento e expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. De acordo com o disposto na sua lei de criação, o IF Goiano integrou os antigos Centros Federais de Educação Tecnológica, Cefetes, de Rio Verde, Urutaí e sua respectiva unidade de ensino descentralizada, o NED de Morrinhos, bem como a Escola Agrotécnica Federal de Ceres, todos provenientes de antigas escolas agrícolas. Visando ampliar a oferta de cursos técnicos na região, o IF Goiano, a partir de 2014, conta com 4 novos campos avançados, em Catalão, em Cristalina, Hidrolândia e Ipameri. Para a implantação do campus avançado Cristalina, o Instituto Federal Goiano recebeu como contrapartida da Prefeitura de Cristalina um terreno com 14.935 metros quadrados, que possui prédio com 1.700 metros quadrados de área. O terreno e o prédio estão localizados na Rua Araguaia, na região urbana de Cristalina, próximo à BR-050. Como proposta de educação profissional, são ofertados a partir de 2015, neste campus avançado, os cursos técnicos em agropecuária e em informática na modalidade integrado. Os cursos de nível médio integrado ao ensino médio, ou seja, cursos destinados a alunos oriundos do ensino fundamental na modalidade presencial, com matrícula única, possuem a proposta de conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da educação básica. Ao concluir o curso, o aluno recebe a habilitação de técnico em agropecuária ou técnico em informática. Os cursos são ofertados anualmente, considerando as condições, a infraestrutura e o corpo docente do campus avançado Cristalina, local de funcionamento do curso. A sua oferta é no turno integral, ou seja, matutino e vespertino, com 40 vagas por turma. O Paracatu Rural fez questão de dar uma atenção especial ao aspecto educacional, de conhecimento e extensão, promovido pela Expo Cocari Cerrado neste ano 2023. Nós ouvimos coordenadores, professores, alunos durante a exposição e nós vamos agora trazer para você aqui. Nós vamos começar com o diretor-geral do Instituto Federal Goiano, Campus Cristalina, Goiás. Eduardo Vasconcelos faz um panorama geral sobre a importância dos IFs para o Brasil. O Instituto Federal ele é uma grande rede que está capitalizada no Brasil inteiro. Nós estamos desde o Acre até o Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste, todas as regiões do Brasil. Contamos hoje, essa rede de institutos federais conta com quase 900 unidades. Nós estamos falando em quase 20% dos municípios. Nós viemos para quê? Para transformar aquela grande dificuldade que se tinha de fazer um curso superior. Hoje, no estado de Goiás, nós estamos em 12 cidades e a nossa reitoria em Goiânia. Desses 12 municípios, com certeza nós transformamos a realidade desse município. Exemplo disso é Cristalina. Existe um município, e repetindo a frase do nosso prefeito atual, antes do Instituto e o município depois do Instituto. Então nós somos um marco, um divisor de águas dentro da educação. Então o Instituto é para isso, é para transformar na educação, na ciência, no ensino profissional, na inovação e na pesquisa. E o Instituto Federal, ele também se adapta e identifica quais são as necessidades de conhecimento de cada uma da região em que está inserida aquele polo, aquela escola do Instituto Federal, né? Muito bem, isso é excelente pergunta. Hoje, vamos pegar o campus Cristalina. O Instituto Federal
Goiano, Campus Cristalina. O nosso foco aqui é na área agrícola, porque Cristalina é um grande polo agrícola, a maior área irrigada da América Latina. Então, o Instituto Federal Goiano ele vem de acordo com o arranjo produtivo local. Se nós formos na rede em uma outra cidade, pegando o exemplo de Paracatu, que tem o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, ele vai adaptar ao arranjo produtivo local. É feito antes um estudo dessa demanda para ver quais cursos nós vamos direcionar. Porque existe uma proposta, é transformar esse nosso aluno, esse nosso estudante, de acordo com a necessidade profissional da região. Então nós não vamos formar um estudante que vai ficar desempregado. Então essa parceria entre os institutos, as unidades dos institutos, os campos, os campos, né, os diversos campos e o município, né, a prefeitura, a Câmara de Vereador, a necessidade da região, ela é muito grande. Então nós entendemos primeiro isso para ver quais cursos nós vamos abrir. Bom, além de começar com o ensino qualificado e técnico com os alunos do chamado hoje antigo segundo grau, que hoje é o nível médio, né? Então daí começa, mas não para só aí nesses 2, 3 anos, não é isso? Isso. Toda a rede, não só o Instituto Federal Goiano, Campus Cristalina, mas toda a rede de institutos federais, eles abraçam desde o ensino técnico, a formação do profissional direto para o mercado de trabalho. E quando a gente fala em ensino técnico, nós estamos falando em 3 anos de formação, é um técnico com qualidade, com cursos de 1.200 a 2.000 horas, então desde o ensino técnico até o doutorado. Hoje, a entrada dos nossos alunos, eles entram pelo ensino técnico integrado ao ensino médio. Depois de 3 anos, esses meninos saem com 2 diplomações. Eles saem técnico na área que eles escolheram. Por exemplo, em Cristalina, hoje nós temos 3 cursos técnicos. O técnico em agronegócios, o técnico em informática e o técnico em agropecuária. Terminou os 3 anos, diplomou no ensino médio, ele está apto a ingressar no ensino superior. Nem Cristalina, nós oferecemos 3 cursos superiores. E é bom lembrar, França, gratuito, de qualidade, é curso superior federal. Não tem que pagar, não tem que pagar. Quer dizer, os nossos impostos pagam. É a retribuição que nós estamos dando à comunidade. Então nós temos hoje os cursos de agronomia, o curso de horticultura e o curso de pedagogia na modalidade à distância. 3 cursos de qualidade, agronomia integral, o curso de horticultura, um curso noturno, formando em 3 áreas muito grandes, que era de fruticultura, floricultura e hortaliças, e pedagogia na modalidade à distância. No caso, um estudante em Minas Gerais, nós estamos vizinhos a 100 quilômetros aqui, né? E quiser, por exemplo, fazer o curso de agronegócios ou de agronomia aqui no nível superior, de que forma que esse aluno, se puder, lá de Minas Gerais, pode vir aqui cursar esse curso superior? Francis, boa pergunta, que sempre é uma pergunta que a gente tem. Até antes de responder isso, nós temos vários pais que nos procuram e perguntam assim, quanto é que eu tenho que pagar para entrar no Instituto? É importante destacar, é nada, é um curso gratuito, é um curso federal gratuito. Nós somos uma universidade que oferece curso superior de forma gratuita e nós oferecemos vaga para o Brasil inteiro. Os meninos de Paracatu podem vir para cá, os nossos meninos que se quiserem fazer um curso lá em Paracatu, é só fazer o processo seletivo deles. A nossa entrada no IF Goiano para os cursos superior é via Enem. Tem que fazer a prova do Enem e escolher no SISU, Instituto Federal Goiano, Campus Cristalina. A entrada para o técnico é um processo seletivo específico. E aí, na época, nós soltamos edital, publicamos na rede, na verdade, na internet, então no Brasil inteiro, e todos estão prontos, se tiverem terminado o ensino fundamental, podem fazer o nosso processo seletivo e entrar no nosso técnico. Terminou o ensino médio, todos podem concorrer e entrar no nosso curso superior. E um destaque, que é importante, 50% das nossas vagas é por cota. Porque qual que é a proposta? Os institutos
federais têm uma proposta de transformação. Então, se nós adotamos essa trincheira de luta, que é levar para essa camada, para essa população que não tem acesso a um ensino de qualidade por questões orçamentárias, então é isso que nós estamos oferecendo. 50% das vagas é por cota, via cota, menos de 1,5 salário, cota indígenas, cota de negros. Então é só nos procurar, nós temos especificamente uma entrada para eles, para dar oportunidade a todo brasileiro e a toda brasileira, a toda criança do Brasil de fazer um curso superior, ter uma profissão digna, um salário digno e se orgulhar de um dia ter sido aluno dessa rede que está no nosso coração e vai ficar no coração do Brasil. Adquirir conhecimento é investir. Isso, bem colocado. Ninguém te toma, né? Ninguém te toma. Contando a história, quando duas pessoas se cruzam e um dá um pedaço de pão para o outro e o outro recebe um pedaço de pão, ambos ficam com o mesmo tamanho de pedaço de pão. Mas quando dois homens se cruzam, um passa um conhecimento para o outro e o outro passa o outro conhecimento, ambos saem com 2 conhecimentos. E o conhecimento é isso, ele enriquece e nos transforma. Pelo conhecimento, pela educação, eu acredito que nós vamos fazer um Brasil muito, muito melhor, um Brasil que respeita todo cidadão brasileiro. Não saia daí. Depois do intervalo, a gente continua trazendo mais informações da participação do IF Goiano na Expo Cocari Cerrado 2023. Paracatu Rural, volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Feira Agropecuária. No bloco anterior, nós contamos a você um pouquinho da história do IF Goiano e da presença marcante do Instituto na Expo Cocari Cerrado 2023. Geisiane Alves Rocha é professora dos cursos de Agronomia e Horticultura do IF Goiano e destacou a parceria com a Cocari e as inovações apresentadas na feira. Dentre elas, a criação do Centro de Excelência de Bioinsumos. Então, a parceria com a Cocari, né, vem principalmente a gente trazer uma inovação para a cristalina. É a área da agricultura bastante desenvolvida, né, bem tecnológica, e o Instituto Federal do Campus de Cristalina vem trazendo essa inovação. Então tem um curso de horticultura, que é uma região que demanda, tem um curso de agronomia também, e a gente sempre juntar todos os cursos da parte de tecnologia com a parte agrárias. Então a gente está trazendo inovações para cá, para a cidade como um todo e para a área agrícola. E como tem a Cocari que atende essa região, que tem toda essa produção aqui também, então para a gente levar essas inovações para o produtor e também para a sociedade. Inclusive o campus de Cristalina, a gente está implantando agora, né, o Centro de Excelência em Bioinsumos, que é uma demanda que vem do produtor, e vai ser a unidade de transferência de tecnologia. Então, tem vários campos que estão participando, tem alguns campos que vão produzir os bioinsumos e a gente vai levar para o produtor transferência de tecnologia. É aplicar no campo e fazer se tornar viável a aplicação de micro-organismos, bioinsumos mesmo, para uma agricultura sustentável, né? Que é a agricultura não do futuro, de hoje, que a gente tem que expandir cada vez mais. O que você fala hoje para aquele produtor rural que fala assim, não, tá bom do jeito que tá? Aquele tá bom do jeito que tá, sempre vai dar um problema depois, né? A gente sempre tem que pensar em melhorar. E a gente vê isso na história da agricultura. Muita coisa que achava que era certa, hoje a gente já vê que não era tão certo, né? Então a ideia dessa mesmo, a gente está formando uma nova geração de agrônomos, é para levar essa novidade, para mostrar que não é só a questão ambiental, não, é questão econômica também. A sustentabilidade tem essa questão, o viés econômico também. Então um manejo mais sustentável vai ser um retorno financeiro para o produtor, né? Então o tá bom não, vou dizer, tem coisa que pode melhorar, sempre pode melhorar. Então a gente sempre buscando, isso aqui não só restrito à região central do Brasil, né? É o Brasil como um todo e o Brasil mesmo, a questão de bioinsumos, ele é referência, então a gente está começando para levar isso para o mundo inteiro, né?
Nunca é tarde para buscar conhecimento. Nunca é tarde para buscar conhecimento, inclusive o curso de agronomia, o primeiro curso superior aqui, é pela demanda da região, mas a gente já está com 3 cursos superiores e aqui a tendência é expandir porque sempre é necessário mais conhecimentos, né? Nós professores mesmo nunca paramos de estudar, porque sempre tem novidade, a gente passar isso para os alunos e daqui uns dias esses alunos ensinando a gente também, ensinando as novas gerações, sempre inovando. Uma das tecnologias mais utilizadas no meio rural nos dias de hoje é o drone. O desenvolvimento dos veículos aéreos não tripulados, VANTs, surgiu como uma importante opção na agricultura de precisão. A sua aplicação na área agrícola e em missões de reconhecimento vem sendo favorecida e facilitada pelo atual estágio de desenvolvimento tecnológico, principalmente pela redução do custo e do tamanho dos equipamentos, e também pela necessidade de otimização da produção, segundo Lúcio André de Castro Jorge e Ricardo Inamazu, em artigo publicado pela Embrapa. O termo veículo aéreo não tripulado é mundialmente reconhecido e inclui uma grande gama de aeronaves que são autônomas, semi-autônomas ou remotamente operadas. O professor Vinícius de Moura Oliveira, do IF Goiano, explica como trabalha a questão dos drones para que os alunos entendam a importância dos VANTs para a agricultura. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre drones, na utilização do drone na agricultura e um pouco sobre legislação, né? A importância que tem da gente ter um órgão regulador do uso de drones no Brasil, tanto pela segurança do operador, quanto segurança de quem está abaixo e segurança do tráfego aéreo também, né? Então é importante, por exemplo, você ter um drone identificado, né? Regulamentado dentro da ANAC, fazer o plano de voo junto com o DSEA, ter o piloto registrado para a responsabilização daquela aeronave, né? Mesmo que você não seja o piloto, mas é o proprietário, é importante que quem vai pilotar a sua aeronave esteja registrado. A gente também falou um pouquinho sobre os tipos de drones, quais os tipos de drones que você pode utilizar, quando que você vai escolher um drone, então você tem que considerar ali qual a área de atuação que você vai ter, se você vai trabalhar com um drone de pulverização, se você vai trabalhar com um drone para mapeamento, para vigilância, qual a área em hectares, se é uma área muito grande, você usa um drone para mapeamento com asa fixa, que é mais econômico, atinge uma área mais intensa, né, uma extensão muito mais veloz com esse drone. Então, com uma operação, você cobre uma área muito maior do que com um drone multirotor, né? E depois, assim, lá no campus, a gente trabalha também com pós-imagem, né? Hoje, no nosso campus, nós não temos nenhum drone de pulverização, mas temos drone de mapeamento. E utilizamos isso, por exemplo, para fazer levantamentos com imagem RGB, né? O nosso drone, no momento não estamos com nenhum outro sensor, como infravermelho, termográfico, mas a gente trabalha já com RGB para identificar plantação, identificar falha na vegetação. E o uso dessas imagens, elas permitem, por exemplo, você gerar mapas dentro de softwares de geoprocessamento que vão possibilitar uma tomada de decisão mais precisa para a sua lavoura. Então, por exemplo, se eu identifico ali que tem uma falha na minha lavoura, eu consigo cruzar informações pré-existentes de solo, de geologia, de declividade do terreno, e identificar se ali é uma falta de nutriente, ocorrência de uma praga, excesso de água, falta de água, e com isso tomar uma decisão mais acertada com base num produto cartográfico, né, do geoprocessamento. E aí, nesse sentido, é importante assim, o produtor estar sempre atento à necessidade de buscar profissionais especializados da área, né? Então, por exemplo, se você tem um território muito grande, uma fazenda muito grande, talvez seja interessante até você contratar um profissional permanente para a sua área, né? Mas se você é um pequeno produtor, um médio produtor, um serviço terceirizado vai te atender muito bem e isso vai potencializar a sua produção, né? Você vai minimizar perdas, você vai conseguir otimizar ali a produção, otimizar o uso de defensivo agrícola, de adubo, sem desperdício, sem excesso para o solo. Eu acho que esse é um caminho
que vai melhorar muito a agricultura daqui para frente. Vai trazer uma agricultura mais sustentável, né? Se você investe em equipamento, você melhora a produtividade, ou seja, você diminui o desperdício, você aumenta a capacidade produtiva por hectare, né? Quando você investe, por exemplo, em produtos de tecnologia, como um drone, seja de pulverização, seja de mapeamento, um profissional que vai fazer o monitoramento e a análise desse terreno com o uso de softwares de geoprocessamento, você está investindo justamente numa otimização dos seus recursos. Então você vai eliminar desperdício, você vai preservar melhor o seu solo, né? Vai preservar o meio ambiente também. É importante a gente trazer essa pauta também, o produtor rural consciente do ambiente equilibrado, que vai também melhorar a sua produtividade. Então, tudo isso favorece tomadas de decisões mais precisas, mais acertadas. É lógico, gente, não é só você ter um drone, um cara que sabe pilotar. Você tem que ter um profissional por trás ali, ter um agrônomo, ter um técnico em agropecuária, que vai dar o suporte para aquele técnico da aeronave, para o técnico do geoprocessamento. Então, se você tem, por exemplo, um engenheiro, um agrônomo, um técnico em agropecuária, em agronegócio, que sabe trabalhar com georreferenciamento, por exemplo, geoprocessamento de uma forma geral, ele vai te ter um olhar mais acurado sobre o seu negócio e te propor uma solução melhor para o seu negócio, né? Otimizando, obviamente, todo o seu rendimento. A evolução tecnológica é fundamental. Assim, a gente espirra e tem uma tecnologia nova, né? Uma coisa muito acelerada. E a gente, por exemplo, sempre traz o que está de mais novo no mercado para os nossos estudantes. Às vezes são softwares proprietários que a gente tem dificuldade de acessar, mas nós trabalhamos hoje, por exemplo, em geoprocessamento, com um software free, né, um software livre, que é muito bom, tem atualizações consolidadas 2 vezes no ano e várias outras atualizações durante o ano, que é o QGIS, né? Então os nossos estudantes de horticultura, de agronomia, os estudantes de agronegócio, técnico em agronegócio e técnico em agropecuária, eles trabalham com software QGIS, né? Então eles já estão ali se ambientando e se profissionalizando no uso de uma ferramenta de geoprocessamento, que vai ajudar nessas tomadas de decisão. Então, por exemplo, o rapaz ali, o estudante do agronegócio, da agropecuária, do bacharel em agronomia ou horticultura, ele vai unificar o seu conhecimento técnico, né, especializado do solo, da vegetação, com o conhecimento do geoprocessamento, de forma a combinar essas informações no espaço e trazer uma resposta mais adequada no mercado de trabalho, onde ele estiver atuando. Vale a pena o produtor rural, então, buscar esses profissionais no seu dia a dia, independente do tamanho da propriedade rural dele, porque ele vai ter um resultado positivo. Sim, excelente essa ponderação sobre o tamanho, né? Às vezes eu tenho uma propriedade muito pequena, não preciso disso. Talvez você não precisa com a recorrência de um grande proprietário, né? Mas pelo menos ali um primeiro mapeamento para identificar as potencialidades do seu terreno é muito importante, né? E esse profissional que a gente está formando, ele vai sair qualificado para isso. Ele vai sair capaz de fazer uma análise boa sobre o seu terreno e identificar os melhores potenciais para ali, né? Talvez indicar uma nova cultura ou um melhor aproveitamento daquele espaço, né? Então é importante buscar um profissional qualificado. E, por exemplo, o uso de drones, a gente tem drones de mapeamento no campus. Esses cursos, eles não têm disciplina específica para drone, mas a gente tem cursos paralelos, então eles podem, os nossos estudantes, eles podem se juntar aos grupos de pesquisa, né? Então nós temos grupos de pesquisa os mais diversos, tanto na área de geoprocessamento, na área de levantamento aerofotogramétrico com drones, a gente tem sobre irrigação, dentro da informática tem outros grupos de pesquisa também. Então a busca pelo conhecimento e a busca pelo conhecimento aplicado é uma constante dentro do nosso campus, né? Que a gente busca ali trazer os estudantes para uma realidade do mercado. Foram apresentadas novidades e projetos que já estão em andamento na região de Cristalina, que fazem parte da pesquisa e extensão, pilares da educação brasileira. Um dos projetos apresentados foi do GOTA, Grupo de Estudo em Otimização e Tecnologias no Uso da Água.
A aluna Juliana Miranda, estudante do 7º período do curso de agronomia do IF Goiano, explica do que se trata esse programa. Então, nós temos um grupo de estudo chamado GOTA, que significa Grupo de Estudos em Otimização e Tecnologias no Uso de Água. Ele é focado em irrigação, a gente busca inovações e tudo que esteja ligado à irrigação. Porque é importante, nós sabemos, a irrigação, mas ela não pode ser baseada em achismos. Não podemos exceder e nem deixar faltar a água para nossa lavoura. Então, é com isso que a gente trabalha, buscando inovações, tecnologias e tentando aplicar mesmo na prática tudo aquilo que a gente aprende, tanto de fora, lendo artigos, a gente realmente foca na irrigação e em todo o processo e manejo. Vocês estão desenvolvendo algum equipamento, estudo, enfim, para que possa ser aplicado lá na lavoura? Conta para a gente um pouco mais detalhado sobre isso. Então, a gente tem grupos de pesquisa no próprio campus, na universidade. E aí, como forma de extensão, a gente promove cursos focados em irrigação. A gente tenta, porque é uma área um pouco complexa e não é todo mundo que tem afinidade por ela. Então, a gente tenta passar isso com outros olhos e tentar puxar um público maior para a irrigação. A gente foca muito no campo, né? Isso depende muito da cultura do local, depende do solo do local, do clima do local. Isso tudo influencia muito no manejo de irrigação. Outro programa desenvolvido pela instituição é o projeto Ametista, cujo objetivo é promover a gestão integrada dos recursos hídricos da bacia do Rio Samambaia, articulado aos setores usuários e com os planejamentos regionais, principalmente dos irrigantes. O aluno Tiago Rodrigues Fernandes, estudante do 7º período do curso de agronomia do IF Goiano, explica como funciona esse projeto. O Ametista ele é um projeto de extensão que está sendo desenvolvido pelo Polo de Irrigação daqui de Cristalina, juntamente com o IF Goiano. Ele também tem várias vertentes que atuam também como o GOTA, que estuda a otimização de água utilizada pelos produtores. Aqui no Ametista a gente está dando enfoque na bacia do Samambaia daqui de Cristalina, os produtores que utilizam a irrigação por pivô central daqui. A gente está instalando estações meteorológicas para que eles possam fazer um manejo de irrigação mais eficiente, sem dar déficit e sem dar excesso, porque ao longo da cultura, por exemplo, da soja, ela precisa de vários tipos de irrigação diferentes, várias lâminas diferentes, então a gente está atuando nessa área aí também. Na bacia do Samambaia a gente vai instalar uma estação fluviométrica, que é para ver a quantidade de água que tem, quanto que eles podem utilizar, até quando eles podem utilizar, se está bom, se está ruim, se eles precisam dar uma segurada na irrigação. No GOTA, no Ametista também, a gente faz parceria com o GOTA. A gente sempre tenta trazer inovações para este projeto do Ametista, sempre trazer manejos melhores para os produtores estar utilizando, lâminas de água que não dê déficit na cultura dele, mas também não provoque excesso, manejo do solo, sempre a gente tenta estar auxiliando também. Por exemplo, se o pivô tem uma uniformidade de solo, se ele tem cascalho, se ele é siltoso, argiloso, a gente tenta estar utilizando nessas vertentes aí para estar melhor fornecendo essas informações para os produtores. Atualmente, das 4 estações meteorológicas que a gente tem instalada, 2 já estão mandando dados reais para a gente disponibiliza na página do IF Goiano. Você acessa lá www.ifgoiano Campus Cristalina. Lá você vai conseguir baixar as informações daqui de Cristalina, da propriedade dos Figueiredos, que tem 2 estações nas propriedades dele. Vocês vão conseguir ver a temperatura, umidade, velocidade de vento e direção. Com isso você pode estar conseguindo estimar a evapotranspiração daquela região. Com essa informação você pode estar conseguindo trazer ela para a sua lavoura, para a sua propriedade. A ideia da instalação dessas estações, ela surgiu com todos os alunos ali ou vocês buscaram algo que está sendo experimentado? É uma demanda do polo de irrigação, né? Aí o IF Goiano
pegou para estar fazendo, pegou como responsável por aqui. A gente presta conta, né, dessas estações e ela também é utilizada para fazer o clima da região, o clima regional. Utilizado, por exemplo, para ficar disponibilizado nos jornais, no IBGE. Aí a gente consegue estar disponibilizando também porque elas têm 98% de assertividade. A gente consegue estar disponibilizando com essa assertividade total. Esses registros também vocês têm quantificado eles num gráfico para poder estar fazendo a avaliação ano após ano? Está quantificado no gráfico, começou mês passado, né? Aí a gente vai estar fazendo a manutenção e vendo a linha do tempo, né? Se melhorou, se piorou, como é que tá, para a gente estar conseguindo sempre ver a evolução do clima daqui de Cristalina. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Agora eu quero te convidar a fazer parte do Paracatu Rural. Seguindo as nossas redes sociais, você pesquisa aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também em áudio no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E ainda tem o nosso site, paracaturural.com. Lá você pode cadastrar seu e-mail ou colocar o nosso site como sua página inicial no navegador. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as nossas publicações, marcar seus amigos, marcar o Paracatu Rural, comentar os vídeos, posts e áudios. E por fim, se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatu Rural. Ou ainda você empresário, patrocine o nosso programa, o nosso site, as nossas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas mídias online e ainda pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, hein? Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.